Olá, hoje nossa conversa é sobre a civilização da Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da antiguidade e que tem uma história muito relacionada à importância dos rios, das águas, né, para essas primeiras sociedades. Não só a Mesopotâmia, como outras sociedades que nós vamos ver nas próximas conversas, vão ter uma relação muito forte com os rios, porque é nas proximidades desses rios que as ocupações vão acontecendo, as construções das moradias, assim como o surgimento das primeiras sociedades. Então, a Mesopotâmia, o próprio nome já traz essa referência aos rios. Significa entre rios. Trata-se de uma região que fica entre o rio Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. O Oriente Médio é marcado pela forte presença de desertos e montanhas, o que faz com que algumas sociedades não encontrem territórios propícios ao desenvolvimento agrícola com facilidade. Então, é nessas proximidades aos rios que essas sociedades elas vão surgindo, né, onde vai ser possível o desenvolvimento da agricultura, o plantio e tornando aí, a partir desse trabalho com o solo, o próprio desenvolvimento econômico de manutenção, de sobrevivência dessas populações que vão ocupar essas regiões. Para entender a história da Mesopotâmia, é importante compreender que a ocupação desse território vai ser feita por alguns povos que vieram de regiões próximas, como os caldeus, os sumérios, os acádios. E esses povos eles vão se destacar politicamente na liderança da própria organização social e política da Mesopotâmia. É importante entender que o que vai atrair esses povos será a terra, né? A terra fértil. Em busca de terras férteis para plantar, para desenvolver a agricultura, esses povos vão em direção a essa região da Mesopotâmia. Outra coisa importante é que também nós vamos ter aí a presença de conflitos, né? Esses povos vão entrar em conflitos, o que vai marcar um movimento sucessivo de domínio de determinados povos dentro desse território. Então nós vamos ter aí períodos em que os caldeus vão estar à frente do poder na sociedade, na civilização mesopotâmica, os acádios, os sumérios. Então são períodos em que esses povos vão dominar politicamente essa região da Mesopotâmia. Então é importante compreender isso, compreender que durante determinados períodos, em função desses conflitos de domínio de territórios, esses povos mesopotâmicos vão assumir em determinadas épocas o domínio desses territórios. Então nós vamos ter aí um período em que os sumérios vão se destacar, eles vão fundar as primeiras cidades, é algo importante, são eles que vão inventar a escrita cuneiforme, que é a escrita que é característica da civilização mesopotâmica, certo? E uma outra coisa importante, essa escrita cuneiforme, ela vai se espalhar por todos os territórios da Mesopotâmia aos poucos, se tornando uma escrita comum entre esses povos. Nós vamos ter aí o domínio acadiano, durante esse domínio acadiano, vai ser o período em que eles vão dominar os sumérios, né? Os acádios, eles vão assimilar a cultura dos povos sumérios, então essa assimilação cultural vai ser algo muito presente na Mesopotâmia, já que são vários povos, nós não podemos pensar que esses povos estavam em caixas culturais, que essas caixas, as culturas não se interagem, ao contrário, ocorre uma forte interação, uma assimilação cultural muito grande. Então os acádios vão assimilar a cultura suméria, muitos elementos culturais. A gente vai ter aí o domínio babilônico, que é um domínio também importante, né? O domínio cassita, assírio e caldeu. Então cada um desses povos, eles vão se destacar ocupando aí o poder dentro da civilização mesopotâmica. E nesse processo de ocupação de poder, eles acabam se destacando. Vamos citar o exemplo do domínio babilônico, que vai ter aí a forte importância de um rei, que é o rei Hammurabi, que vai desenvolver um código de leis importantíssimas, considerado aí um dos primeiros códigos de leis escritas da história. Então, é importante compreender
a contribuição de cada um desses povos dentro da organização social, política e econômica da civilização mesopotâmica. Outra coisa importante dentro dessa civilização é a forma como as cidades elas vão ser formadas. Né? Elas vão ter, primeiro, essa relação muito forte com a terra, com a questão da prática agrícola, e a produção excedente que vai incentivar o desenvolvimento das práticas comerciais. Essa proximidade com os rios, nós vamos ter aí também um processo importante de construção de diques e canais de irrigação, fazendo com que essa água chegue em áreas até então secas, tornando essas terras férteis. Então, eles vão se destacar e vai ser uma característica comum das sociedades da antiguidade, é a construção de canais de irrigação. E, além disso, também essa relação com a agricultura vai ser outro elemento comum dentro das sociedades da antiguidade. Dentro das cidades da Mesopotâmia, nós vamos ter aí um processo muito grande de cultivo do trigo e da cevada e o desenvolvimento dessas aldeias. Essas aldeias vão se destacar também dentro desses territórios, o desenvolvimento da domesticação de cabritos e carneiros, a criação de cabritos e carneiros vai ser outra questão também muito presente dentro da história da Mesopotâmia. No desenvolvimento dessa civilização, é importante compreender a escrita que vai ser desenvolvida na sociedade mesopotâmica, ela vai ser importante para o registro das atividades econômicas. Né? Dentro da sociedade da Mesopotâmia, a gente vai ter aí, de imediato, a presença dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que vão se destacar aí, dentro do cuidado com a espiritualidade, porque nós estamos falando de uma sociedade politeísta, uma sociedade que vai ter seus deuses, e esses deuses vão ser cultuados, e existem aqueles responsáveis por esses cultos, pelas práticas religiosas, e esses responsáveis são os sacerdotes. Nós vamos ter também, dentro dessa questão da própria estrutura da sociedade da Mesopotâmia, esse cuidado com o registro das atividades econômicas, né? Já que a gente vai ter aí uma sociedade que vai desenvolver uma escrita em particular, né? Que é a escrita cuneiforme. A sociedade mesopotâmica não vai ter só o sacerdote, tem no topo da pirâmide, entendendo, visualizando aí uma pirâmide onde a gente coloca lá todas a divisão da sociedade. Então pense a sociedade da Mesopotâmia dentro dessa pirâmide, onde no alto você tem lá o rei, que é o representante dos deuses na terra. Né? Ele não é só um representante burocrático, administrativo, o gestor, né? Aquele que dirige, que comanda politicamente a cidade, mas ele também é um representante divino. Então, ele tem esse poder não só atribuído enquanto um poder da própria cidade, da própria civilização, né, enquanto administrador de uma civilização, mas também um poder espiritual. Então, o rei é o representante dos deuses na terra. Isso vai fazer com que o seu poder seja raramente questionado. Então, é extremamente importante compreender isso. A partir do momento em que o rei, a pessoa assume o cargo de rei, ele passa a ter total autonomia e autoridade, não só administrativa, burocrática, mas também religiosa, porque na Mesopotâmia, o rei, no caso, ele é um representante divino, um representante da divindade. Abaixo do rei, nós vamos ter aí os sacerdotes, nobres e chefes militares. É uma minoria. É importante entender que esses são minorias dentro da sociedade mesopotâmica. São uma pequena minoria que possui privilégios e vão ocupar cargos mais altos no governo. Vão ocupar cargos importantes, exercendo aí uma forte influência política e econômica. Abaixo destes estão os fiscais, escribas e comerciantes. Eles eram subordinados a esses últimos que eu falei para vocês. E tinham melhores condições de vida do que os demais trabalhadores. Um desses cargos é importante destacar, que é o escriba. O escriba é o responsável em escrever as leis e as determinações do rei.
Então se torna um cargo importante, né, dentro da sociedade da Mesopotâmia. Abaixo, na base da pirâmide social, estão os camponeses, soldados, artesãos e escravizados. A maior parte das sociedades vai ser formada por estes, né, esses trabalhadores livres que viviam em condições de pobreza e pagavam tributos, pagavam impostos. Assim, essa nobreza, esse grupo que está lá abaixo dos sacerdotes, certo? Abaixo do rei, no caso, os sacerdotes, os nobres e chefes militares, eles vão garantir seus privilégios, principalmente a partir da grande cobrança de impostos. Né? Que quem paga os impostos são aquela maioria da população que está lá na base, os artesãos, os soldados, os camponeses. É importante entender que existiam escravos. Agora, quem eram esses escravizados, né, na antiguidade, na sociedade da Mesopotâmia? Eram os prisioneiros de guerra, ou seja, aqueles povos que foram dominados pelo grupo que está no poder, eram escravizados, tornavam-se escravos dentro da sociedade da Mesopotâmia. Eram pessoas que perderam a sua liberdade por se tornarem submissos dentro das conquistas territoriais. E também existia a escravidão por dívida. Quando aquela pessoa não cumpria, não ia ter mais condições de pagar suas dívidas, ela se tornava escrava. Então, é dessa forma que a sociedade da Mesopotâmia vai estar organizada. Dentro dessa sociedade, nós vamos ter aí a prática, o desenvolvimento do comércio. Né? O comércio na Mesopotâmia acontecia não só entre os povos que ocupavam os próprios territórios, mas também entre os povos vizinhos, entre outras regiões. E aí nós vamos ter o papel importante das caravanas. As caravanas são aquelas grandes, várias comitivas de pessoas com seus transportes, levando mercadorias de um canto a outro. Então, essas caravanas de mercadores viajavam para diversos lugares. E vai ser uma prática comercial importante na antiguidade. E o que é que eles vão trazer? Vão trazer madeira, metais preciosos, especiarias, diversos tipos de elementos que são comercializados de um canto a outro durante esse período. Outra coisa importante também são as produções de matérias-primas. Esses produtos que muitas vezes eram trazidos pelos mercadores serviam de matéria-prima para, por exemplo, pedras que seriam transformadas em joias, algo muito presente nessas sociedades, que eram utilizadas joias, principalmente pelo rei, né, nos adereços da família real e daquelas pessoas importantes dentro do governo. Outra coisa importante também, com relação às práticas comerciais, eram aqueles produtos exportados pela Mesopotâmia, como a cevada e os tecidos. Né? Então, a gente vai ter aí, primeiro, um grande controle do governante sobre as atividades econômicas. Ele vai ter um controle muito grande, o rei vai ter esse controle sobre tudo aquilo que vai ser produzido na região da Mesopotâmia, seja nas grandes cidades, na área urbana, na área das cidades, mas também nas áreas rurais. Então, muita coisa do que era produzida nas áreas rurais servia como alimento para o sustento das famílias. Mas o excedente, havia o quê? Havia essa prática da produção do excedente que era levada para o comércio local. E nisso, os governantes, no caso o rei, vai ter um poder importante aí de controle dessas atividades. Certo? Outra coisa importante dentro da sociedade da Mesopotâmia, e que eu já falei para vocês há poucos instantes, está relacionada às práticas religiosas. Como eu disse anteriormente, a Mesopotâmia é uma sociedade politeísta. O que é uma sociedade politeísta? É uma sociedade que acredita em vários deuses. E eles eram politeístas e muitos desses deuses estavam relacionados a elementos da natureza. Podemos citar aqui o deus Anu, que é o deus pai, Shamash, que é o deus sol, Sim, que é o deus da lua, Inanna, que é a deusa do amor e da guerra, Enki, que é o deus das águas doces, Enli, o deus dos ventos, Marduk, deus protetor da Babilônia, e Nidaba, deusa da fertilidade. Então percebam, muitos nomes desses deuses são extremamente diferentes, mas eles fazem uma relação muito forte com elementos da natureza. Então o sol, as águas, os rios, as florestas, em muitas sociedades antigas, são divindades. Daí uma relação de respeito muito grande com esses elementos da natureza.
eles vão acreditar que esses deuses vão ter uma interferência muito grande na vida cotidiana das pessoas nas cidades. Então isso é um outro elemento importante. Cada mesopotâmico tinha um deus familiar ou um deus em particular para a sua proteção. Os deuses esperavam qual é essa relação que se construía com essas divindades na Mesopotâmia, mediada pelas oferendas, pelos presentes que os habitantes das cidades faziam em coletivo para as divindades que protegiam as suas cidades e individualmente para aqueles deuses que são protetores individuais de cada pessoa. Então, havia uma prática muito constante de rituais. Rituais que eram realizados tendo sempre a presença dos sacerdotes e das sacerdotisas, porque nós estamos falando de uma função nessas sociedades extremamente importante, que são sacerdotes e sacerdotisas que estão responsáveis por cuidar da espiritualidade, da vida religiosa da cidade e das pessoas. Eles tinham muita responsabilidade dentro dessas partes ritualísticas. Havia um cuidado muito grande com as imagens que representavam esses deuses. Elas eram lavadas em águas perfumadas, eram colocadas diversas joias valiosas próximas a essas imagens ou mesmo enfeitando essas imagens. Havia a crença de que se os deuses estivessem felizes, tudo aquilo que foi pedido pela população, pelas pessoas da cidade, iria ser, eles iriam ser abençoados de forma positiva, com os pedidos que lhe foram feitos. Agora, se os deuses ficassem chateados, a sociedade, as cidades, as pessoas iriam sofrer com castigos divinos. Então, havia essa relação muito forte de dependência, esse cuidado constante com as divindades na Mesopotâmia. Os mesopotâmicos, eles vão erigir, vão construir templos que vão ser chamados de zigurates. Tinham formas de pirâmides e era o local onde aconteciam esses rituais para as divindades. Então, esses templos onde esses deuses e deusas eram adorados pelos mesopotâmicos eram chamados de zigurates. Eles tinham uma forma de uma pirâmide e essa pirâmide, era dentro dessa pirâmide que aconteciam os rituais, as orações, todas as celebrações e oferendas destinadas aos deuses. Os zigurates também vão servir como depósito para armazenar cereais, né, e outros alimentos importantes, além de servir como ponto de observação dos astros celestes. Não eram templos pequenos, eram templos extremamente grandiosos. Outra coisa que é importante compreender dentro da sociedade da Mesopotâmia, e que eu falei logo no início, é que é na Mesopotâmia, entre os sumérios, que se desenvolve uma das mais antigas escritas do mundo, que é a escrita cuneiforme. Ela vai ser desenvolvida pelos sumérios e é uma escrita tendo muito uma forma de desenho, né? E é um instrumento e vai ser desenvolvida entre os sumérios. E é importante compreender que essa escrita cuneiforme ela vai ser desenvolvida em placas de argila ou barro. Então, a forma como esses desenhos vão se sobrepor a essa argila vai ser o quê? A forma de comunicação através dessa escrita, né, que vai ser desenvolvida pelos sumérios na Mesopotâmia. Então, além de utilizar essa escrita cuneiforme, ainda existem relatos, registros históricos de quadros de argila com cenas que representam, que foram esculpidas nessas placas de argila e que vão representar práticas do cotidiano, práticas ritualísticas. O desenvolvimento dessa escrita cuneiforme vai ser importante porque vai facilitar aí o controle da produção e do estoque de alimentos, ou seja, eles tinham um controle e um cuidado com esse registro. Daí o papel do escriba. O escriba vai ter um papel muito importante. Aos poucos, essa escrita cuneiforme ela vai ganhando formas diferenciadas, né? E sinais que são chamados de sinais fonéticos e que, de certa forma, vai ampliar o alcance aí dessa escrita, mas ela continua sendo considerada pelos historiadores como uma das escritas mais difíceis, né?
são determinados símbolos, né, que essa escrita vai ser construída. Um outro elemento extremamente importante para a gente compreender que está muito relacionado à sociedade da Mesopotâmia é o desenvolvimento do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que foi desenvolvido durante o governo do rei Hammurabi, que era rei da Babilônia, né, era composto de artigos que tratavam de temas os mais variados possíveis e que trazia dentro desse documento uma orientação de como proceder diante de certos crimes, de certas ações, certos crimes graves, dos crimes mais simples aos crimes mais graves. Existe um princípio importante dentro desse Código de Hammurabi, que é o princípio de talião, que nós conhecemos na linguagem popular como olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? O responsável pelo crime, ele deve receber como castigo semelhante à ação que ele cometeu. Então, por exemplo, se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. É um dos artigos desse código. Se um homem livre destruir o olho de um outro homem, destruirão o seu olho. Se o escravo de um senhor agride a face do filho, cortarão a sua orelha. Se um pedreiro edificou uma casa para uma pessoa, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu, e a casa caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será condenado à morte. Então, percebam como esse código ele vai ser extremamente importante, porque eram aplicadas penas de acordo também com a questão da condição social das pessoas. É uma outra coisa importante. Pessoas livres recebiam penas diferentes das pessoas escravizadas. Outra coisa importante é que esse Código de Hammurabi, ele vai ser um dos documentos históricos muito importantes para a gente compreender como era que se dava o processo de administração mesmo, de gestão política e social dentro da sociedade da Mesopotâmia. Então, por hoje é só, certo? O que eu fiz aqui com vocês foi um breve resumo, uma síntese desse conteúdo que nós estamos trabalhando através do livro, que é a história da Mesopotâmia. Então, espero que vocês façam a leitura dos livros, né, do conteúdo do livro, e aguardo vocês na nossa próxima conversa sobre a história. Até mais.